Olá, meu nome é Giovanni, todos são bem-vindos ao nosso encontro de hoje. A gente está seguindo esse estudo, essa série de temas, os caminhos espirituais, analisando a essência de cada uma das grandes doutrinas da humanidade, o cristianismo, xamanismo, judaísmo, espiritismo, esoterismo. E a gente está vendo qual o papel de cada uma das grandes religiões e filosofias espiritualistas, orientando o ser humano no seu próprio crescimento pessoal, em todos os sentidos, na nossa vida. Vou começar recomendando alguns livros, para quem quer conhecer um pouco mais o assunto. Para quem se interessa pelo tema das sociedades secretas, como essas sociedades ao longo da história vem moldando, influenciando a política mundial. Existe um livro bem interessante da editora Madras, de um escritor alemão, Wolfgang von Rohr, chamado O Governo Oculto do Mundo. E aí ele vai aprofundando esse tema, como essas sociedades vão influenciando o mundo, não só a política, mas a questão das guerras também, como elas vão moldando a economia mundial, como atuam por trás das grandes instituições, da divulgação da tecnologia, das agências de notícias, a indústria farmacêutica. Então esse livro mostra como essas sociedades estão infiltradas em tudo, todas as atividades mais importantes da humanidade hoje em dia. E mostra como a história, principalmente a história mais recente do século XX, foi toda construída a partir dessa atuação dessas sociedades nos bastidores da sociedade moderna. Um dos pontos interessantes que alguns autores citam, já em 1844, o primeiro-ministro da Inglaterra chamou a atenção dando um alerta para a humanidade. Ele dizia assim: ao contrário do que a maioria das pessoas imagina, os verdadeiros personagens que dominam a história mundial são bem diferentes daquelas figuras que a gente vê no palco da política oficial do mundo. Os verdadeiros governantes não são os reis, presidentes, ministros, como a gente vê na imprensa. Os verdadeiros governantes do mundo não estão no palco da política, eles estão nos bastidores. Então isso mostra como essa atuação oculta dessas sociedades é importante na história mundial. Outro tema interessante para quem quer conhecer um pouco mais do esoterismo tradicional do Oriente, da linguagem simbólica do esoterismo, como essa doutrina vai explicando a origem da humanidade, a origem do universo, a evolução do ser humano. Existem dois livros da escritora, a fundadora da teosofia, Helena Blavatsky. Um deles é A Sabedoria Eterna, da editora Pensamento. Esse livro é um resumo da doutrina secreta, que é a doutrina que é a obra mais importante de Helena Blavatsky. É uma obra muito vasta, em 6 volumes, com centenas de páginas. E esse livro, A Sabedoria Eterna, foi publicado por um discípulo de Helena Blavatsky e fornece um resumo das ideias que ela vai detalhando nesse livro, A Doutrina Secreta. Então mostra o simbolismo antigo do esoterismo e todas as ideias mais importantes por trás dessa doutrina secreta que esteve presente em toda a história da humanidade. O outro livro é A Voz do Silêncio, da editora Martin Claret, de Helena Blavatsky também. Ela passou por todos os tipos de iniciação em várias partes do mundo, conviveu com todas as sociedades iniciáticas na sua época, no século XIX, e nesse livro Blavatsky vai fornecendo para os estudiosos do ocultismo um resumo da doutrina secreta dessas sociedades antigas. Foi escrito de cor, de memória, num período que ela passou em 1889 na região de Fontainebleau, na França.
e é um resumo da doutrina esotérica. Para quem quer conhecer um pouco mais do esoterismo cristão, dos bastidores que estão por trás do surgimento do cristianismo, na fraternidade dos essênios, que existia na antiguidade na região da Palestina, que vinha desde a época de Moisés, existe um livro muito interessante do filósofo brasileiro Huberto Roden, da editora Martin Claret, O Cristo Cósmico e os Essênios, onde Huberto Roden vai falando da parte oculta do Evangelho de Jesus, o que significava realmente a mensagem que Jesus trouxe à humanidade, o significado oculto das parábolas, de algumas afirmações de Jesus, como, por exemplo, quando Jesus diz, como ficou registrado no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, onde Jesus dizia assim: eu venho para que tenhais vida, e vida em abundância. O que ele quis realmente dizer com isso? O que é a verdadeira vida? O que é a vida pessoal, familiar, social, correta do verdadeiro cristão? Qual é o futuro da humanidade como convivência fraterna entre as pessoas? Então, nesse livro, Huberto Roden vai aprofundando a questão do significado mais oculto das palavras que Jesus trouxe à humanidade na sua época. E vai falando como era a convivência na fraternidade dos essênios, como eram as normas da disciplina na sociedade essênia, a iniciação que os essênios tinham, procurando acima de tudo o autoconhecimento e a autotransformação de cada adepto. Então é um livro muito interessante, aprofundando a parte oculta que está por trás da doutrina do cristianismo. E como a gente viu no vídeo anterior, a proposta do esoterismo, acima de tudo, está centrada nessas duas questões: o autoconhecimento e a autotransformação de cada ser humano. É a construção de uma consciência nova, de um ser renovado dentro de cada um de nós. Então a gente viu que existem 4 níveis básicos na iniciação esotérica, que cada um de nós deve alcançar o domínio sobre a matéria, deve saber administrar corretamente os bens materiais, as oportunidades do mundo material, sem se deixar dominar pelas coisas materiais, sem se deixar dominar pelos preconceitos, pelo sentimento de orgulho, de egocentrismo, de indiferença pelas outras pessoas, de ambição, de ideia de superioridade em relação aos outros. O segundo ponto é o domínio da consciência. A gente precisa alcançar o domínio das forças internas da nossa alma, orientar a nossa vontade, nossa inteligência, nosso sentimento no sentido do bem da humanidade em geral, semeando o bem ao longo da nossa vida, tendo um domínio sobre nós mesmos. O terceiro ponto é o domínio sobre a lei do universo, conhecer e praticar, vivenciar, dar o exemplo da lei básica que comanda o universo, da grande lei da ordem, do amor, da justiça, do equilíbrio, que é a verdadeira lei que comanda o universo. E o quarto grande ponto é ter o domínio sobre os bens eternos, o nosso verdadeiro patrimônio definitivo. A gente deve ter consciência de que a gente é um dono verdadeiro e definitivo só daquilo que a gente constrói dentro de nós mesmos. Então a gente deve procurar esses 3 grandes bens eternos que ficam para sempre incorporados na nossa alma, que são o conhecimento útil, verdadeiro, a transformação individual, é criar aquele homem novo dentro de nós, aquela consciência nova, como o apóstolo Paulo dizia, que a gente deve matar o homem velho, aquele homem, aquela mulher cheia de defeitos ainda, de falhas, de limitações, e promover o surgimento desse homem novo, desse ser humano novo dentro de cada um de nós, despertando as virtudes, as qualidades que a gente tem para alcançar um nível espiritual cada vez mais elevado. E também, acima de tudo, a ação no bem, a prática da caridade, do respeito ao próximo, do trabalho útil em benefício da humanidade,
sempre que a gente for chamado a dar o nosso exemplo e levar o auxílio para aquele que é necessitado, que precisa de conhecimento, de auxílio em todos os sentidos, auxílio para ter o equilíbrio emocional, auxílio material para aqueles que são necessitados e todo tipo de caridade que a gente tiver condição de fazer. E vou abordar a questão do sentido oculto do Evangelho. O que é realmente o Evangelho? Qual a parte esotérica por trás da mensagem que Jesus trouxe à humanidade? Como um dos primeiros pensadores do cristianismo, o pensador Orígenes já dizia no século II, a Bíblia tem 3 níveis de compreensão. Existe o corpo, a alma e o espírito da mensagem bíblica. O corpo é o texto bíblico, são as palavras que estão escritas nos vários livros da Bíblia. A alma é a parte mais profunda, é a linguagem simbólica que existe por trás do texto da Bíblia, que não deve ser interpretado ao pé da letra. E o espírito é aquele sentido mais profundo que está por trás dessa linguagem simbólica. Então o espírito realmente da mensagem bíblica é o que cada estudioso da espiritualidade deve se esforçar para conhecer. E qual é esse verdadeiro espírito da mensagem cristã? A palavra evangelho vem de 2 palavras em grego, evans e gelon, que significam boa nova, boa notícia. É a boa notícia que Jesus trouxe ao mundo. A mensagem de paz, de otimismo, de confiança no futuro que ele trouxe para cada um de nós. E o que é realmente essa boa notícia? A gente pode dividir a mensagem evangélica em 3 grandes pontos. A primeira grande verdade que Jesus revelou à humanidade é de que existe um Criador do universo, existe o que ele chamava de Pai, numa mensagem de simplicidade muito grande, porque as filosofias da antiguidade, da Grécia, de Roma, da Índia, da China, eram muito complicadas, cheias de deuses, cheias de ideias muito complicadas na sua teologia. E Jesus simplificou totalmente essa questão, chamando Deus, o Criador do Universo, simplesmente de Pai nosso, de cada um de nós. E a essência desse Criador é o amor, como o apóstolo João mais tarde ia registrar no seu Evangelho, Deus é amor na sua essência mais íntima. A segunda grande verdade que forma o corpo doutrinário do Evangelho é a revelação de que Deus cria cada alma, cada um de nós, com o mesmo destino. Ninguém está condenado às dificuldades eternas, a ser excluído do reino de Deus. Todo mundo um dia vai chegar à perfeição espiritual. Depende de cada um de nós, do nosso esforço. Se a nossa caminhada vai ser mais curta ou muito mais longa, um pouco mais fácil ou muito mais cheia de dificuldades. Porque todos têm o mesmo destino, a evolução espiritual como uma escada. Todo mundo começa no primeiro degrau e vai subindo até chegar lá no topo da escada. O que muda é o ritmo de cada um, mais rápido ou mais lento, de acordo com o esforço, o nível de esforço de cada pessoa. Então todos foram criados com o mesmo destino e ninguém está condenado à perdição. Como Jesus disse, nenhuma ovelha do meu rebanho jamais se perderá, nenhuma, sem exceção se perderá. E como os precursores de Jesus já tinham deixado claro, como os profetas, como o profeta Ezequiel, por exemplo, que no seu livro, no livro de Ezequiel, no capítulo 33, no versículo 11, ele já tinha escrito assim: diz o Senhor Deus, eu juro por mim mesmo, que não quero a morte do ímpio, mas quero que ele deixe seu mau caminho, que se converta e que siga o caminho do bem. Então, já ficou no Antigo Testamento claro que ninguém está condenado à perdição eterna. Todos um dia vão alcançar o equilíbrio e a perfeição e a felicidade eterna.
E a terceira grande verdade que Jesus veio revelar é de que cada um de nós é construtor do seu próprio destino. Nós criamos, fazemos o nosso destino futuro. A gente cria a nossa própria felicidade ou a nossa própria dor para a nossa vida futura. E então, os outros podem ensinar, auxiliar, orientar, mas ninguém pode cumprir a nossa própria missão. A missão é individual e intransferível e é obrigatória para todo mundo. Um dia, em algum momento da eternidade, todo mundo vai precisar começar a fazer sua própria caminhada na evolução espiritual. Ninguém, nenhum ser do universo foge disso. Então a lei é igual para todo mundo. Todo mundo tem o mesmo ponto de partida e o mesmo ponto de chegada. Essas são as três grandes verdades que formam a mensagem do Evangelho, a mensagem eterna, definitiva do Evangelho, que na verdade é um resumo das próprias leis eternas, imutáveis, perfeitas, que comandam o universo ao longo de toda a eternidade. Então, essa é a boa notícia que Jesus trouxe à humanidade, que todos têm um futuro de glória, de perfeição espiritual, esperando por cada um de nós. E cada uma das parábolas de Jesus vai tratando de um tema específico. Uma delas é a do semeador. Qual o significado mais profundo que está por trás dessa ideia? Jesus dizia que o semeador saiu para semear e ele jogou algumas sementes em vários terrenos. Num terreno ele joga 10 sementes e todas elas nascem. Tem um sucesso de 100% na semeadura. Em outro terreno ele joga e só metade, só 5 sementes acabam germinando. Em outra ele joga e só 2 acabam nascendo. No outro terreno só uma das 10 só 10% acaba tendo sucesso. E no outro terreno é um terreno árido e as 10 sementes acabam morrendo e nada acaba nascendo naquele terreno. Essa é a semeadura do bem, da caridade, da divulgação do conhecimento, de tudo aquilo de bom que a gente pode fazer pela humanidade. Então cada pessoa, cada coração, cada mente de cada pessoa é como um terreno. Alguns têm um terreno muito fértil, são pessoas receptivas para compreender a verdade e praticar o verdadeiro conhecimento. Alguns aproveitam 100% daquilo que a gente compartilha com eles. Outros talvez só 50%, outros 20%, 10%, 5%. E existem aqueles que ainda estão fechados para a verdade, que ainda não têm interesse em conhecer o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro padrão de conduta que a gente deve ter para ser alguém espiritualizado. Então, Jesus chama atenção para esse ponto. Cada um de nós é um semeador. E cada pessoa que vai receber o auxílio é um terreno diferente. O que importa é semear ao longo da nossa vida, o máximo de vezes que a gente puder. Se as pessoas têm um terreno fértil ou árido, é uma questão da consciência de cada um. O que importa é você semear o melhor que você puder na vida de todo mundo. Se eles vão aproveitar ou não, é a responsabilidade de cada pessoa que for beneficiada pela mensagem e pelo exemplo que você der na construção do bem ao longo do tempo. E a questão interessante a respeito do esoterismo, a gente vê que todas as grandes mensagens espirituais da humanidade, o Evangelho, as doutrinas como o judaísmo, o budismo, e todas as doutrinas orientais, cada pensamento dos grandes mestres da humanidade, como Confúcio, Buda, Sócrates, Platão, e todos os grandes mestres têm um significado oculto, mais profundo, tem um espírito mais profundo por trás da letra de cada mensagem que cada grande enviado dos céus trouxe à humanidade. E como foi o passado da humanidade? De onde nós viemos realmente?
como o esoterismo explica a origem e evolução da humanidade. Então eu vou abordar a questão de como o esoterismo explica a antropogênese, a origem do ser humano. O esoterismo tem uma visão de que a humanidade evolui em etapas, em 7 etapas. Cada mundo evolui, cada humanidade de cada planeta evolui em 7 etapas. Em cada etapa dessa vai surgindo uma raça, que a filosofia esotérica chama de raça-mãe ou raça-raiz. Então cada raça é sempre mais evoluída do que a que veio anteriormente. A gente está, segundo a filosofia oculta do Oriente, na 5ª raça. E futuramente vão surgir a 6ª e a 7ª raça. Alguns autores dizem que a semente da 6ª raça já está surgindo em alguns pontos do mundo, para surgir uma futura humanidade nas próximas décadas e nos próximos séculos do 3º milênio. E como foi a evolução de cada uma dessas raças? Segundo o esoterismo, a primeira raça-mãe surgiu no mundo espiritual, não foi uma raça que existiu fisicamente aqui na Terra. Então a filosofia esotérica descreve a primeira raça dessa forma. Diz que essa raça era de espíritos habitando corpos espirituais pouco consistentes, de espíritos ainda inconscientes, sem muita lucidez. Então esse primeiro estágio de origem da humanidade aconteceu na dimensão invisível do mundo espiritual. E foi bem rápida essa evolução da primeira raça. Em seguida veio a segunda raça-mãe. Segundo a filosofia antiga, esotérica, essa raça evoluiu num continente astral, num ambiente espiritual no norte do planeta, onde fica a região ártica hoje em dia. E eles definiram assim, que a segunda raça foi formada por espíritos já habitando um corpo espiritual mais denso, enquanto a primeira raça tinha o que o espiritualismo chama de o corpo astral, a matéria astral, uma matéria espiritual mais sutil. A segunda raça já tinha um corpo etéreo, formado de matéria etérica, uma matéria invisível ainda para a gente, mas um pouco mais densa, se for comparada com as energias mais sutis de esferas mais elevadas do mundo espiritual. Então a segunda raça foi formada por espíritos que já tinham eram dotados de mais lucidez e mais personalidade, se preparando para no futuro encarnarem aqui na Terra e começar a sua vivência no ambiente físico. E em seguida veio a terceira raça. E essa terceira raça foi a primeira que realmente nasceu aqui na Terra. Foram seres que nasceram aqui no corpo dos hominídeos, aqueles seres de transição entre o reino animal, entre os símios do reino animal e o início já da humanidade, com os primeiros seres humanos. Quem quiser conhecer um pouco mais a respeito da evolução física do ser humano, da antropologia biológica, a gente tem outros vídeos depois a respeito da paleontologia, da paleoantropologia, você pode achar na lista de temas, se quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto, que é muito interessante sobre a antropogênese, a origem da humanidade. E a terceira raça-mãe nasceu num continente que existiu no passado, que foi a Lemúria. Segundo a tradição esotérica, a primeira civilização que realmente existiu fisicamente aqui na Terra é a civilização lemuriana. Esse continente, no início, na tradição mais antiga, era conhecido como Cremúria ou Terra Queimada, porque o ambiente físico da Terra não estava muito bem consolidado ainda milhões de anos atrás. Então existia uma atividade muito forte de vulcões nessa região do mundo. Por isso ficou conhecido como Terra Queimada. Mais tarde o nome foi mudado para Lemúria, a terra dos lêmures, um animal ancestral dos símios mais modernos. E nesse continente da Lemúria, essa terceira raça
encarnou ali e começou as bases da civilização. E segundo a filosofia esotérica, em cada período da humanidade, o mundo espiritual envia para a Terra um grande mestre, um grande condutor na evolução da humanidade. O primeiro grande enviado do céu, segundo a tradição, foi um mestre chamado Juno, que criou na Lemúria as primeiras bases da civilização. Ensinou o ser humano a viver em comunidade, a se educar para desenvolver as primeiras bases da lei social, para desenvolver a agricultura, a criação de animais. Então Juno foi o primeiro grande avatar que desceu à Terra. Mais tarde veio o segundo enviado, chamado Nomu, e esse mestre foi o que criou a primeira fraternidade esotérica, a primeira sociedade iniciática na Terra, que foi a Fraternidade dos Flâmines, que é conhecida também como Fraternidade das Chamas Vivas, no continente da Lemúria. Depois a gente vai detalhar um pouco mais esse tema das primeiras fraternidades iniciáticas. Nomu criou também a primeira língua sagrada, o idioma para se transmitir o conhecimento secreto para essa fraternidade, para guiar aquelas primeiras comunidades primitivas de seres humanos no sentido do crescimento da vida social e com algumas noções mínimas de espiritualidade na vida daqueles primeiros seres humanos, porque eles tinham uma mente muito primitiva ainda. Não existia realmente uma religião organizada nessas primeiras civilizações. Só em momentos de medo, de insegurança, quando aqueles primeiros seres primitivos viam as forças da natureza explodindo livremente, eles viam uma erupção de vulcões, um terremoto, um furacão, eles se voltavam para algum poder invisível, que eles tinham a intuição de que alguma coisa devia existir fora do mundo material, mas não tinham uma definição clara ainda do que era realmente o mundo espiritual, o que seria uma força criadora do universo, o que seria Deus ou várias divindades, como mais tarde surgiria a crença em outras civilizações mais desenvolvidas e o panteão dos deuses que eram os criadores do universo. Então essa primeira raça lemuriana, a terceira raça na sequência de evolução da humanidade, foi a primeira que viveu fisicamente aqui na Terra. E cada raça raiz ou raça mãe, segundo a filosofia do esoterismo, desenvolve um princípio básico. A terceira raça desenvolveu mais o corpo material, a vivência aqui no mundo físico. A quarta raça, que depois viria no continente da Atlântida, desenvolveu mais o corpo astral, o corpo emocional, as emoções do ser humano. A nossa raça atual, a quinta raça, tem como tarefa desenvolver mais o corpo mental, mais a inteligência, a capacidade do raciocínio. E a próxima raça, a sexta raça que deve surgir na Terra no futuro, vai desenvolver mais a intuição, mais a ligação mais viva, uma comunhão mais intensa com o mundo espiritual. Além da inteligência, desenvolvendo bastante a intuição espiritual também. Então, em cada etapa surge uma raça específica que vai evoluindo ao longo do tempo até se completar a evolução física e espiritual de uma humanidade. Então, cada humanidade segue sempre o mesmo caminho, 7 etapas de evolução. E cada raça mãe dessa é dividida em 7 sub-raças, tem 7 sub-etapas. Segundo a tradição esotérica, a nossa raça atual, a raça ariana, está na quinta sub-raça. Vão surgir mais 2 sub-raças para depois surgir a sexta raça, que vai ser a que vai dominar a humanidade no futuro. Levar a humanidade para uma nova era de luz, de equilíbrio espiritual verdadeiro, para uma vivência fraterna entre a humanidade toda. E como aconteceu essa evolução no passado? Como surgiram essas primeiras fraternidades? Como era
a vivência desses iniciados nessas fraternidades do passado. Para quem quer conhecer um pouco mais desse tema, existem os livros do escritor Edgar Armond. Eu vou citar trechos de 2 livros dele. Tem um livro chamado Almas Afins, onde ele acompanha a evolução de várias almas, vários desses iniciados do passado ao longo de várias encarnações em várias partes do mundo. E existe também o livro Na Cortina da Luz, onde ele, na Cortina do Tempo, o nome dessa obra dele, Na Cortina do Tempo, onde ele vai falando de como foram os últimos tempos da civilização da Atlântida, o que levou a Atlântida a desaparecer como civilização, toda a corrupção espiritual que aconteceu naquele período da humanidade. E nesse primeiro livro, Almas Afins, ele inicia o livro, vai dizendo assim: utilizando corretamente avançados métodos de mediunidade, nós estabelecemos isso, um grupo de estudo que ele formava com vários médiuns, e ele diz: nós estabelecemos contato com entidades de origem remota, num trabalho de reconstituição do passado espiritual da humanidade, das grandes civilizações da pré-história. E primeiro surge um grupo de espíritos que viveu na civilização lemuriana milhares de anos atrás, e a coordenadora desse projeto de retomada do passado da humanidade é um espírito chamado Anat, que foi uma das seguidoras dos mestres da iniciação na Lemúria, no passado distante. E na primeira sessão que eles têm, na reunião para receber as informações desse grupo de mestres da espiritualidade, que pretendem mostrar para a humanidade atual como foi o início da nossa evolução, aquela entidade Anat vai explicando o projeto de reconstituição do passado. Ela diz assim: assim como nos grandes mares da Terra os navegadores cruzam o mar nas suas embarcações, nós temos como objetivo viajar no tempo para o passado da humanidade, para mostrar a vocês como foi o início do nosso desenvolvimento espiritual. E ela vai descrevendo e dizendo assim: como vocês vão ver, não existem diferenças paisagísticas entre a Lemúria e a Atlântida. O ambiente físico era muito parecido. O que muda são os corpos dos homens e dos animais, que variam bastante, porque existem milênios de tempo, de intervalo de tempo entre essas duas civilizações. Então o ser humano foi evoluindo também fisicamente ao longo dos milhares de anos, nessas civilizações do início da humanidade. E para a visão dos médiuns ali, dos médiuns videntes que estavam participando desse trabalho, aquele grupo de espíritos materializa ali diante da visão deles uma tela parecida com uma tela de cinema. E no seu livro, Edgar Armond vai descrevendo dessa forma. Ele vai dizendo assim: e surgiu aquela tela diante de nós, e na visão dos médiuns que participavam do trabalho, foi surgindo na tela uma névoa esbranquiçada. E aos poucos essa névoa foi se dissipando e foi deixando ver uma imagem de uma região agreste, montanhosa, de coloração cinzenta. Sentia-se tristeza em olhar aquilo. E a Nath vai dizendo: nós vivemos ali e procuramos servir o grande Atman, o grande espírito, como nós entendíamos a figura de Deus naquele tempo. E na tela, perto da base de uma das montanhas, vai surgindo uma construção rude, imprecisa, que se confundia com a própria montanha.
E o espírito Anat vai dizendo: esse é um templo lemuriano, dos poucos que existiam naquela região. Ali se cultivou a essência espiritual da vida, no que ela tinha de mais profunda e rude, porque naquele tempo a mente humana ainda era muito primitiva. E as primeiras comunidades humanas, nós, os iniciados no conhecimento da verdade, tínhamos como missão guiar aquelas almas infantis como verdadeiras crianças que são guiadas pela mão, ensinando as primeiras noções de vida social e como se garantir a sobrevivência no ambiente físico, porque eram espíritos que estavam simplesmente iniciando apenas a sua vivência no plano material. E ela vai descrevendo aquele templo, e vai surgindo ali naquela tela, aquela imagem, e eles dizem que o pórtico do templo era monumental, escavado na própria pedra da montanha, e a partir daquela entrada corriam túneis, onde existiam as câmaras onde habitavam os sacerdotes e os iniciados, ali, os seguidores candidatos à iniciação espiritual. E vai descrevendo o salão central do templo, escavado na própria pedra, e o salão era decorado com imagens de guerreiros, de caçadas de animais, com imagens do sol. E o autor reflete, ele vai refletindo, pensando que aquelas imagens já revelavam um certo bom gosto, revelavam que existiam artistas inspirados ali, esculpindo suas habitações dentro da montanha, os seus templos, e decorando já aqueles templos com aquelas imagens. E Anat vai dizendo: realmente os lemurianos eram grandes operários da pedra, porque as dificuldades da vida nas regiões mais baixas, perto do litoral, forçavam as pessoas a procurar as regiões mais altas e a procurar seus abrigos, construir os seus abrigos no interior das montanhas. Porque a vida física ainda era muito difícil naquele tempo, num ambiente instável daquele primeiro continente onde a humanidade estava só iniciando a sua existência aqui na Terra. E vai seguindo a descrição, e Edgar Armond vai descrevendo, dizendo que existiam nas paredes do templo anteparos de pedra, onde estavam fixadas tochas que ardiam iluminando aquele ambiente. E vários daqueles seguidores daquela doutrina secreta que morriam eram embalsamados, eram mumificados. Então ele descreve que num certo recanto ali do templo existiam como sarcófagos, mais tarde existiam no Egito, existiam aqueles nichos onde os corpos mumificados dos sacerdotes ficavam preservados ali. E ele vai descrevendo a reunião ali dos sacerdotes. Eles se reuniam naquele salão central e tocavam instrumentos de música, existiam cânticos entre eles para se harmonizar o ambiente, se elevar a vibração daquele ambiente espiritual, e ali eles faziam as reuniões onde tinham a iniciação. E Anat vai dizendo: esse foi o início da nossa evolução aqui na Terra, no continente da Lemúria. É o ponto de partida da nossa narrativa. E em seguida surge, e é interessante que eles plasmam ali com a capacidade mental daqueles mestres espirituais as imagens naquela tela, e vai surgindo uma arca de madeira ali, uma imagem de arca naquela tela, e um conjunto de pergaminhos vai saltando de dentro daquela arca de madeira. E o pergaminho salta ali diante da visão dos médiuns e se desenrola aquela folha de pergaminho. E ela diz: agora vamos abordar a segunda etapa da nossa evolução milhares de anos depois, na Atlântida, com a quarta raça, a raiz da humanidade. E os médiuns vão descrevendo que surge naquela tela espiritual
a imagem de um templo muito parecido com aquele anterior, e a Nath diz que foi na Lemúria que foi dado ao ser humano o conhecimento do fogo. E os benefícios do fogo para facilitar na alimentação e na proteção, no conforto das pessoas, para se aquecer nas noites mais frias. Essa imagem do brilho do fogo foi transformada rapidamente numa religião, numa forma de culto. Aqueles seres humanos primitivos viam na imagem do fogo como se fosse a imagem da alma, da chama viva do espírito que dá vida ao nosso corpo material. E ela diz assim que, apesar de serem seres muito primitivos ainda, a percepção da origem espiritual era muito mais viva do que hoje em dia. Aqueles seres primitivos tinham uma noção muito mais intensa, mais forte de que eram seres originários do mundo espiritual. E os primeiros médiuns naquele início da humanidade tinham uma percepção muito mais fácil, uma ligação muito mais fácil com o mundo espiritual, porque eles não estavam muito ligados ainda no corpo material como nós hoje em dia. E na segunda etapa ela descreve um templo na Atlântida muito parecido com aquele lemuriano, e os médiuns vão descrevendo um corredor de pedra, também escavado ali numa montanha, que era o templo de Imatã, que existiu uns 60 mil anos atrás, antes da primeira grande destruição da Atlântida. E eles dizem que existia ali no corredor um tipo de altar de pedra, e sobre o altar existia um livro, e as páginas eram feitas de lâminas finas e um material parecido com ouro. E dizem que o que pode se ler no livro está escrito em sinais parecidos com a escrita cuneiforme, que milhares de anos depois ia ser usada nas civilizações do Oriente Médio, como a Suméria e a Babilônia. E então aquele espírito Anat vai descrevendo como era a iniciação nos templos da Atlântida. Os iniciados se reúnem ali, eles se sentam em bancos num arranjo em forma de círculo. Enquanto isso, outros sacerdotes começam a tocar instrumentos e entoar um cântico suave, harmonioso, e aqueles candidatos à iniciação começam a entrar num tipo de transe, começam a se desligar do corpo e começam os espíritos a flutuar ali pelo ambiente daquele salão de pedra. E uma das iniciadas que vai passar pelos testes finais para ser considerada, para entrar no sacerdócio daquele grupo, daquela sociedade iniciática, é testada ali numa série de provas espirituais, e depois eles dizem, ela foi testada e triunfou. Ela passou pela iniciação. Então eles cultivavam o conhecimento mais profundo que existia naquela época da humanidade nessas sociedades secretas. Desenvolviam bastante as questões da mediunidade também, as capacidades como a vidência, a viagem astral, recepção de mensagens do mundo espiritual. E em seguida o livro vai descrevendo como era uma reunião daqueles iniciados ali num lago perto daquele templo. E eles dizem que eles se reúnem ali no lago, e um dos exercícios que eles fazem é da telepatia, tá treinando a troca entre eles de mensagens telepáticas, projetando da mente de um para a mente do outro imagens e sons e frases de pensamentos que eles vão compartilhando entre eles. E tem um trecho muito interessante, quando eles estão fazendo esse exercício, daqueles seguidores daquela doutrina secreta trouxe um maço de pergaminhos amarrados ali com um cordão de couro de cabra, e ele tem um pincel e um pote de tinta, e eles começam a perceber a presença de um mestre espiritual ali entre eles. Aquele espírito, aquele antigo mestre vai se materializando diante da visão deles,
e um dos seguidores pega o pincel e começa a escrever uma mensagem que aquele mestre está dizendo. Está falando que vai acontecer, por causa da corrupção que aquela sociedade acabou entrando, vai acontecer uma grande destruição naquele continente e eles vão ser orientados para organizar uma viagem de barco para outras partes do mundo, para reiniciar a civilização em outras regiões do mundo. Então eles recebem essa mensagem naquele momento. Como a gente vê, as capacidades mediúnicas já existiam desde o início da humanidade, guiando a humanidade na sua evolução espiritual. E no outro livro, Edgar Armond, no livro Na Cortina do Tempo, descreve como foi a fase seguinte da civilização atlântica. Depois desse primeira destruição, 60 mil anos atrás, uns 27 mil anos atrás, aconteceu outra fase de corrupção na civilização atlântica. Então, no outro templo, o mosteiro de Aztlan, também escavado na pedra, os iniciados se reúnem e surge ali um antigo mestre, que foi o antigo diretor do templo, e ele fala também: meus filhos, um destino terrível aguarda esse país. Por causa da corrupção muito forte do nosso povo, a nossa civilização vai chegar ao seu fim. A missão de vocês é fazer uma viagem para outras partes do mundo e levar as bases sagradas do conhecimento espiritual e todo o conhecimento que essa civilização acumulou para a gente retomar o progresso da humanidade em outras regiões, em outras partes do mundo. E esse livro vai descrevendo como os iniciados fizeram essa viagem, como eles vão viajando para colônias que já existiam, colônias do povo atlante no norte da África, no Oriente Médio, vão retomando ali as bases da civilização. E Edgar Armond descreve toda a angústia do povo atlante nessa destruição da civilização que eles tiveram. Um asteroide se aproximou da Terra e provocou grandes mudanças muito graves no ambiente. Ele vai descrevendo com detalhes, vai dizendo. E à medida que aquele astro se aproximava da Terra, o Sol adquiria uma coloração avermelhada, hostil, e o ambiente ia se tornando cada vez mais difícil para a sobrevivência das pessoas. O grande rio que atravessava de norte a sul o continente da Atlântida foi secando, até surgiu um filete de água, e as fontes de água foram secando, a fome e várias doenças começaram a se espalhar pelo povo. Em vários pontos do continente o solo se rachava e das profundezas surgiam vapores que sufocavam as pessoas, tornavam a respiração cada vez mais difícil. Tempestades com raios golpeavam a terra. Foi surgindo um vento que vinha do sudoeste, um vento áspero que soprava rente ao chão, espalhando nuvens de poeira. E um pó quente e cáustico entrava pelas narinas, pela boca das pessoas, matando por asfixia. Enquanto isso, os homens já vítimas da fome, em regiões mais afastadas, cavavam o solo, onde as aves ainda não tinham secado, para devorar as raízes, já indiferentes aos bandos de animais selvagens que galopavam livremente pelas planícies. E grandes ondas castigavam a costa do continente, submergindo tudo que existia pelo caminho. A fome já era muito intensa, até que as multidões tiveram a ideia de fazer preces ao ar livre. Muitos deles já tão fracos que nem tinham mais quase força para abrir a boca. E eles faziam essas preces, mas como não tiveram resposta, se entregavam ao desespero, e a ordem, a disciplina já não existia nas cidades. E muitos chegavam ao ponto da angústia de caminhar, grandes grupos de pessoas caminhar
firmemente para dentro do mar, enfrentando as ondas revoltas, para encontrar uma morte menos difícil ali naquelas ondas do mar. Então a gente vê que foi muito difícil o fim da civilização atlântica. A corrupção espiritual das pessoas levou a essa destruição daquela civilização, que foi um grande período de evolução da humanidade. Uma grande oportunidade de evolução se a humanidade daquele tempo não tivesse se corrompido. E aqueles que questionam se essas civilizações existiram realmente ou não, existe um livro muito interessante, um livro um pouco mais raro, mais difícil de achar, do escritor Luiz Sérgio de Lima Gomes, chamado A Viagem no Tempo, visitando a Atlântida através da terapia de vidas passadas. E esse livro mostra como esse psiquiatra foi tratando uma pessoa, uma certa fobia que a pessoa tinha, e sem querer ele acabou descobrindo que aquela pessoa tinha vivido num passado remoto nos últimos tempos da civilização da Atlântida. E vai mostrando como eram ali as cidades, como era a formação dos estudantes ali, de médicos, de sacerdotes na Atlântida, com detalhes como foi a vivência dessa pessoa numa existência remota nesse continente atlântico. Um outro exemplo interessante é de uma pessoa aqui de São Paulo, que fez também um tratamento de regressão de memória, e ele vai descrevendo uma existência que teve num templo de uma sociedade secreta do Egito na Antiguidade. E quando regrediu para o passado, aquela pessoa vai dizendo assim: eu me vejo no interior de um templo no Egito da Antiguidade. O pátio interno do templo é um lugar restrito, só os iniciados, só aqueles que passaram pelo aprendizado mais profundo têm a permissão de entrar nessa parte do templo. E canais de irrigação e jardins bem cuidados amenizam o calor do deserto. Eu olho para mim mesmo, vejo que estou vestido com uma túnica branca, simples, passo as mãos pela cabeça, vejo que a cabeça está raspada, como era costume entre os sacerdotes do Egito. E ele vai descrevendo a sua vivência naquela região, ele vai dizendo: eu sou um dos sacerdotes, a medicina é avançada, a gente cura as pessoas através de remédios de ervas, também através da hipnose, do magnetismo, da transmissão de energia de cura para as pessoas. Existe também a consulta aos sacerdotes já falecidos, através de médiums. O conhecimento é registrado em papiros guardados na nossa biblioteca. Então ele vai descrevendo como era a vivência de um sacerdote naqueles templos secretos do Egito. E nesse livro, Almas Afins, tem a descrição ali da sociedade lemuriana e depois da continuação da existência deles na Atlântida, e mais tarde no Egito, numa das dinastias do Egito, uns 3.000 anos atrás. E vai mostrando como os egípcios já eram muito avançados no conhecimento espiritual. Aqueles que passavam pela iniciação já tinham a noção dos grandes princípios do espiritualismo, da imortalidade da alma, da reencarnação, da vida no mundo espiritual, da viagem pelas dimensões do mundo espiritual, entrando em contato com os grandes espíritos, as grandes almas mais elevadas da espiritualidade. Então já existia esse intercâmbio com o mundo espiritual nessas civilizações mais antigas. Nessa descrição a gente vê como era aquele ambiente dos templos, onde se cultivava uma disciplina muito forte, existia a questão centrada no autoconhecimento das pessoas, na pureza, na purificação não só do corpo, mas também da alma, nos cuidados com a alimentação, com a meditação mais profunda, com o pensamento mais elevado, com a comunhão com o mundo espiritual. Então nessas sociedades secretas se cultivava
a busca da elevação da alma daquelas pessoas. Então o esoterismo sempre esteve presente em todas as etapas da evolução da humanidade, preparando esses grupos de pessoas mais preparadas para servir de guias para o resto da humanidade, inaugurando novas eras na evolução espiritual da humanidade terrena. Como a gente abordou ao longo desses vídeos, o esoterismo tem como preocupação a evolução espiritual do ser humano. A gente viu como no passado, ao longo da história da humanidade, se cultivou dentro dos templos secretos esse conhecimento mais profundo. Hoje em dia, com a evolução da humanidade, esse conhecimento não é só mais restrito a ordens secretas. Muitos desses conhecimentos já estão popularizados na humanidade. Existem muitos livros que abordam essas questões espirituais e, acima de tudo, a gente deve ter consciência de que nós somos seres eternos e imortais, somos almas eternas, indestrutíveis, e a missão do ser humano é a mesma para todas as pessoas da humanidade. Se cultivar a prática do bem, promover a nossa própria reforma interior, para ser um ser humano cada vez mais equilibrado, desenvolver as qualidades que a gente tem, tá corrigindo os nossos defeitos e tá procurando sempre a elevação espiritual em todos os sentidos. Um princípio esotérico básico é o que diz que o verdadeiro estudante da espiritualidade nunca para de aprender e nunca para de se questionar e de promover sua própria evolução. Sempre vai existir aquilo que a gente precisa corrigir no nosso mundo interno, na nossa consciência. Sempre vão existir as qualidades que a gente tem adormecidas em nós, que precisam ser despertadas e desenvolvidas cada vez mais. E sempre vai existir o desafio na prática do bem, na semeadura do bem ao longo da nossa vida, os necessitados que precisam do nosso conhecimento, do nosso auxílio material, espiritual e, acima de tudo, do nosso exemplo, numa visão construtiva da vida, fornecendo um exemplo positivo para as outras pessoas de uma vivência espiritualizada. E essa é a missão essencial de cada um de nós, promover sua própria evolução. No próximo vídeo a gente vai ver a questão do hermetismo, qual foi a doutrina de Hermes Trismegisto, as 7 leis básicas que comandam o universo todo. A gente vai ver como o esoterismo oferece esse roteiro de obediência às leis básicas do universo, como promover a nossa própria evolução. E a gente vai abordar a questão do esoterismo de profetas da Bíblia, por exemplo. Um dos temas mais importantes é a questão da integração do ser humano com a lei divina, como profetas como Ezequiel, como Daniel, como Jeremias. Por trás do texto da Bíblia está oculta essa mensagem secreta, esotérica, que os iniciados do povo hebreu conheciam no passado, que indicam hoje em dia como o ser humano deve encarar a sua própria missão e deve promover a sua subida até uma condição espiritual mais elevada. Então a gente abordou a questão do esoterismo, como ele foi abordado nas sociedades antigas, sociedades da pré-história, como os templos de iniciação estavam presentes na vida desses povos mais primitivos, e como existe até hoje sociedades iniciáticas em várias partes do mundo. Continua essa doutrina guiando a humanidade na sua busca pelo crescimento espiritual. Se você achou interessante esse vídeo, procure compartilhar com outros amigos, promover a divulgação desse conhecimento. Quem achou interessante esse tipo de tema, a gente tem uma sequência de vários outros vídeos também, abordando muitos assuntos diferentes, para enriquecer um pouco mais cada um de nós na busca do nosso crescimento intelectual, religioso, espiritual,
para ser um ser humano mais equilibrado em todos os sentidos. O mais importante, um dos princípios centrais que a gente deve ter em mente, é que o conhecimento é o alimento da alma. Assim como a gente tem fome, tem sede de água, de comida, deve aprender a educar nossa alma para cultivar essa sede de conhecimento também. E à medida que a gente estuda, que vai se aprofundando nos conhecimentos úteis em várias áreas do conhecimento humano, vai crescendo como ser humano e se tornando alguém cada vez mais próximo da verdade, despertando essa luz interior que existe em cada um de nós. Despertar a nossa luz e ter uma vivência cada vez mais produtiva e mais útil para nós mesmos e para a sociedade. É a grande missão que aguarda cada ser humano, que a gente deve se concentrar para promover o nosso próprio progresso ao longo do tempo. Então, obrigado a todos pela atenção, pela participação. Procure compartilhar esse vídeo e até o nosso próximo encontro, no nosso próximo tema.